De uma mulher para um homem. Horácio Quiroga. Sim, respondeu o Dr. Zumaran, com impaciência. Já conheço a fórmula. As coisas devem ser ditas, custe o que custar. Diante do altar da verdade, mesmo uma mentira que foi mentira por muito tempo, adquire pureza repentina pelo simples fato de ser confessada agora. Eu sei de tudo isso. Houve um pequeno silêncio. A noite já estava caindo. Lá dentro, na mesa, tudo que podíamos ver eram nossos rostos e os aparelhos niquilados sobre a mesa. Um de nós respondeu. Todos sabemos também o que é fórmula e o que é realidade. Mas isso não nos impede de nos esforçarmos por transmutar o programa ideológico na sua própria substância vital. Sim, sim, reafirmou Zumaran, sejam cristãos pela intelectualidade e pretendam ser cristãos de coração, ou sejam cristãos por coração e aspirem a ser cristãos por caráter. É uma tarefa nobre. Você não conheceu algum cara violento, de bom coração, como quase todos costumam ser, decidido a aprender a se conter quando o brilho da indignação surge em seus olhos diante da perseguição de algum vizinho ou de um dos seus filhos? É a coisa mais triste que você pode ver. Ninguém além dele sabe que compreender é perdoar, que responder como um canalha a outro é tornar-se digno disso, que não se deve bater em crianças, nem da música. Conheci muitos com isso, e com essa pretensão angelical, e a vida deles, repito, não foi agradável. Algo disso acontece com a verdade. As coisas devem ser ditas. Sim, quando na parede oposta não há uma verdade piscando para nós, criminosa o suficiente para aniquilar 2 ou mais, 3 sonhos de felicidade. É o trabalho de dizer as coisas, então. Silêncio reproduzido. Quem mais, quem menos, todos nós temos uma ideia de algumas dessas verdades que tocaram ou enfiaram os dentes em nossas vidas. Mas Zumaran, na sua qualidade de médico, devia estar bastante informado sobre isso. E nós insinuámo-lo a ele. Tá claro, ele respondeu, levantando-se. É por isso que eu te conto. Quer ouvir uma história? Ela não é uma das fortes, mas também não é um pavão. A questão é essa, em 2 palavras. Há algum tempo, certa noite, fui chamado com urgência de uma casa. Foi a primeira vez que me ligaram. Fui lá e encontrei uma menina de cama, com dores terríveis no estômago. Aproximei-me para senti-la, mas ela gritou para o céu. A mãe não sabia o que fazer. A grande sensibilidade da barriga, o rosto lívido e suado do paciente me fizeram temer uma peritonite ou algo muito próximo disso. Era essencial examiná-la adequadamente. Ela estava, é claro, bastante aquecida, mas a menina, devorando a mim mesma e a mãe com os olhos, resistiu. Por fim ela gritou. Mãe, deixa o médico me atender sozinho. Não, deixa que ele só me veja. Há casos assim, de extraordinário pudor, mesmo diante da mãe. Não enfatizei mais o assunto. Então a senhora foi embora muito chateada. Eu examinei-a cuidadosamente. A garota ficou em silêncio. Ela fechou os olhos e os lábios com força, como se estivesse se preparando para suportar corajosamente, e permaneceu imóvel. Isso tornou mais fácil para mim examinar de perto. Quando me sentei, a garota estava com os olhos abertos e me olhava em silêncio. O que ela teve foi um acontecimento simples, diríamos, provocado, é claro. Sempre imóvel, a garota continuou com os olhos fixos nos meus. Eu disse algumas palavras para ela, tentando dar uma explicação. Qualquer coisa, já que a situação da família não era confortável com aquele fenômeno. Ela não me respondeu uma palavra. Então fui até a porta, ela então falou.
Doutor, eu me virei. Ela agarrou a borda do lençol com as duas mãos. E me implorou, com voz baixa e rouca. Não conta nada a eles. Fiquei imóvel olhando para ela. Não conta nada a eles. E ela sempre olhava para mim, com a mesma fixidez. Na casa, além da mãe, estava um pai, um velho pobre que vi quando entrei, que então estava dormindo, suponho. Havia também 2 meninos de 5 ou de 6 anos, irmãos da menina. Este, por sua vez, era funcionário de uma casa comercial e quem devia contribuir maioritariamente para as despesas da casa. E todas essas pequenas coisas brincavam com a minha possível atitude. Por isso a menina, ainda mais apegada à beira do lençol, disse novamente: Não conta nada a eles, doutor. E acrescentou baixando um pouco a voz: Não vou mais fazer isso. Quer dizer, você percebe que não vou mais fazer isso quando se trata disso em uma menina de 17 anos, cujos 2 irmãos felizes dormem no outro quarto? Eu me aproximei então. E você, eu disse, você nunca vai dizer uma palavra? Não. Ele respondeu com algo que poderia passar por um sorriso adequado. E assim foi. Nada é mais fácil, como você compreenderá, do que dar aos pais uma razão plausível para os distúrbios sofridos pela filha. Em poucos dias, questões simples de higiene acabaram com a doença. Desde então não voltei a ver a menina. O grave do caso para mim é que, tratando-se de uma pessoa bastante menor, eu não sabia até que ponto me era permitido esconder o fato dos pais. Bom, concluiu o Zumarano, o que você teria feito neste caso? A pergunta era um pouco idiota e estava mais ligada à forma como o homem havia terminado. Nenhum de nós, como aconteceu com ele, teria pensado por um segundo em denunciar a menina. É muito bom, respondeu Zumarano com seriedade. E a forma pedante do epílogo final também é muito boa, mas a história não termina aqui. Algum tempo depois, um amigo, um excelente rapaz, diga-se, disse-me que ia se casar com uma mulher encantadora, boa, inteligente e nobre. Perguntei-lhe o nome, era a garota em questão. Embora não a tenha visto desde aquela noite, como já lhe contei, as circunstâncias de uma dupla amizade fizeram não perdê-la de vista. Eu sei que, de fato, ela é boa, inteligente e é nobre. E aqui novamente a pergunta pedante, e há pouco. O que você teria feito nesse caso? Outro silêncio, dessa vez mais longo. O indivíduo é ou era um amigo muito próximo seu? Muito bom amigo, respondeu Zumarão. Um menino de grande valor e de rara nobreza. Um daqueles indivíduos para quem enganar ou rir de um ser que não consegue se defender é a coisa mais vil do mundo. Como vai você? O que eles teriam feito? Nova meditação, a coisa não era de se admirar. Outro ainda perguntou: E você tem tanta certeza da nobreza da moça quanto do seu amigo? Sim, se possível. Ah, não. Vamos descartar isso, acrescentou Zumarano, entendendo para onde o homem estava indo. Porque ela não lhe confessou isso? Não, não é humanamente possível pedir a alguém que se sacrifique assim. Desejá-lo para os outros ou para si mesmo, ardentemente, divinamente, sim. Exija não. Uma mulher não fala. É tão violento, tão terrível confessar isso a um homem, que daqui a 100 anos só aparecerá uma mulher com confiança suficiente na nobreza do homem para ousar falar. Não, não é justo. E bem, pela terceira vez, um bom menino, amigo do coração, ia comprar a felicidade em troca de um engano. Ia ser miseravelmente enganado. É a palavra. O que eles teriam feito? Quarto silêncio. Não é tão fácil, disse Zumarã, depois de nos dar todo o tempo que queríamos. Um quebrou. Quem sabe? É preciso estar atento. Por esse motivo, coloque-se no caso. É aí que está a diversão.
Bem, eu teria contado tudo ao meu amigo. É uma resposta, apoiou Zumarã. Claro, não lhe escapa que, ao contar a ele, você estava enviando felicidade dupla ao diabo. Você estava simplesmente dividindo duas vidas ao meio. Depois, outros intervieram, dirigindo-se a Zumarã. Estamos conversando no ar. Conte-nos o que você fez, de uma vez por todas. Depois, discutiremos o caso. O que eu fiz? Zumarã respondeu. Não há problema, mas o que eu fiz tem um ponto de apoio, uma vaga impressão. Não importa, diga. Bem, quando vi a menina naquele transe de que lhe falei, e me sentei depois de examiná-la, ela abriu os olhos e estava olhando para mim, muda e imóvel, tão fixa e imóvel quanto se poderia imaginar, pois. E ela estava me olhando, não como médico, não. Ela me olhava como uma simples companheira de vida. Quanto a outro ser que sabe o que é ser enganado e enganar. Quanto a um homem capaz de compreender com quem talvez pudesse ter pecado. Isso estava em seu visual, nada de médico em mim, nem desculpa para eu ficar calado. Um parceiro de vida com quem encararam nada mais. Último silêncio. Você disse alguma coisa para o seu amigo? Nenhuma palavra, respondeu Zumarã. Muito bem. Todos nós dissemos. Muito bem, muito bem.